Olá pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula aí sobre conservação de momento linear. Nessa aula eu quero introduzir um aspecto muito importante nos processos de colisão ou de interação entre algumas partículas, que é a chamado impulso, tá? O que é o impulso? Vou aqui dizer em palavras, depois a gente vai entrar nas equações ali para descrever um pouco melhor, tá? Então o impulso é quando eu tenho uma força que age sobre alguma coisa durante um curto intervalo de tempo. Quando que isso acontece? Geralmente quando há uma interação forte, né? Uma colisão. Então, quando eu vou bater numa bola, vou chutar uma bola, pego uma raquete e boto na bola, ou quando um carro bate no outro, ou quando eu empurro uma porta, tá? Então, todos esses processos, eles envolvem a aplicação de uma força durante um intervalo de tempo muito curto, tá? O que acontece depois que eu faço isso? Geralmente, o que acontece é uma mudança do movimento dos objetos envolvidos, né? Então há uma mudança da condição de movimento. Então, se o objeto está parado e eu empurro ele rapidamente, ele vai entrar em movimento, certo? Agora, se ele está em movimento, eu posso parar ele, né? Então, se eu sou um jogador de futebol e eu chuto uma bola, a bola está parada, a bola vai entrar em movimento. Se eu sou um goleiro num jogo de futebol e seguro a bola está em movimento, eu paro a bola, né? Então, todos esses processos envolvem uma interação de um curto intervalo de tempo com a aplicação de uma força. Isso é chamado de aplicação de um impulso, tá? Então, um impulso, ele leva e tem como resultado a variação do momento linear dos objetos envolvidos, certo? Como a gente vai discutir colisões na próxima aula, e colisões envolve isso, né? Envolve interação por um curto espaço de tempo entre corpos, basicamente, né? Vamos rever essa ideia de impulso, tá bom? Então eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês o que isso significa e vamos tentar aprender como calcular tudo isso daí, certo, pessoal? Então vamos lá. Então olha só, na aula passada eu fiz um exemplo aqui para vocês de conservação de momento linear, né? Então o que eu quero fazer com vocês hoje é estudar o que é esse tal de impulso, tá? Então, o impulso, vamos primeiro definir, né? O impulso, ele é uma interação. Primeiro, o impulso ele é uma grandeza vetorial. Guardem aí, ó, é uma grandeza. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê. É uma grandeza vetorial associada à mudança num curto espaço de tempo. Um espaço de tempo, vamos falar de período de tempo, o intervalo de tempo. Num curto intervalo de tempo do momento linear, né? Então essa é a nossa definição do impulso, tá? Então vai ser uma variação do momento linear devido a uma interação num curto intervalo de tempo entre dois corpos, né? O que é essa interação? É a aplicação de uma força. Lembrem disso, né? Sempre que eu falo em interação, eu estou falando de aplicação de força, né? Alguma força aí, F, né? Lembrem disso, tá? Cuidado confundir. Eu vejo ainda muito aluno confundindo vetores com vetores, né? Tentar somar vetor força com vetor velocidade, com vetor aceleração, com vetor posição. Essas coisas não podem ser feitas, tá? Eu já fiz uma revisão sobre grandezas vetoriais e como isso se codifica na linguagem física lá no começo do curso. Eu tenho 4 aulas sobre grandezas vetoriais, eu discuto tudo isso lá, tá? Então cuidado na hora de rever essas coisas. Então imagina, por exemplo, que eu sou então eu sou não, né? Eu tenho aqui uma raquete. Deixa eu desenhar aqui, tentar desenhar uma raquete, sei lá, algo assim, né? Tem uma raquete aqui. E daí essa raquete alguém pega e vai usar essa raquete para poder
bater com ela numa bola de tênis. Então tem uma bola de tênis aqui. Então tem uma interação entre a raquete mais a bola de tênis. Certo? Então tenho minha raquete, bato com a raquete na bola de tênis. Essa bola pode estar parada, né? Eu pego a bola aqui, solto, boto e bato nela com a raquete. Então eu tenho a interação entre a bola e a raquete. O que está acontecendo aqui? Segundo a lei de Newton, a minha raquete empurra a bola empurra a raquete. Né? Mas tem outras coisas que acontecem também, como acontece, por exemplo, num intervalo de tempo pequeno, porque a interação entre os dois ocorre num intervalo pequeno, né? Então, durante esse período, esse intervalo temporal, ocorre geralmente uma deformação do objeto. Né? Ocorre aí uma deformação do corpo. Isso é normal. Né? Quando eu chuto uma bola, a bola vai deformar um pouco antes de ter a sua variação de momento. Quando o carro bate, claramente ele deforma. Né? Bato o carro na parede, bato o carro num poste, eu tenho a deformação do corpo. Né? Então tem uma deformação do corpo aí. Essa interação é uma interação de um curto intervalo de tempo, do intervalo de tempo ΔT. Né? Aqui, ó, esse é meu intervalo de tempo. Meu intervalo temporal. A mesma coisa acontece quando um cara vai, né? E ele vai chutar, tá lá no gramado jogando bola. E ele vai chutar a bola lá dele. Né? Essa bola pode estar inicialmente parada, depois que ele chuta a bola, essa bola vai entrar em movimento. Né? Bom, é assim que funciona um jogo de futebol. Né? Então tenho aqui a interação do jogador mais a bola. Né? Então o que está acontecendo nesse processo é que eu tenho então, aqui por exemplo, eu tenho minha bola de tênis. Né? Eu tenho então a interação dessa bola de tênis com a raquete aplica nessa bola de tênis uma certa força. Só que essa força é uma força que, primeiro, ela não é constante, né? Porque eu tenho uma deformação do corpo. Então, se o corpo deforma, a aplicação dessa força ela muda, né? Ela é diferente. E ao longo do processo de você bater ou de você aplicar uma força em alguma coisa, nada garante que você consiga manter essa força constante. Né? Sempre empurrar ou bater com a mesma intensidade, sempre com o mesmo modo. Então essa força ela depende do tempo. Né? Como os choques acontecem geralmente num ponto específico, essa força não vai depender muito da posição, mas ela vai depender bastante do tempo, né? Então ela vai variar com o tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa força ela só existe durante esse intervalo da interação, ΔT. Né? Eu bati com a raquete, essa força existiu na interação, na hora que os dois corpos se separam, eu não tenho mais essa força. Tá? A mesma coisa acontece quando dois corpos colidem e ficam juntos, né? Como pode acontecer de dois carros bater e ficar junto, né? Na hora que eles batem, a força de interação ocorre no intervalo de tempo, mas depois que eles estão juntos, eles viram um corpo só e essa força deixa de existir, né? Então essa força aqui de interação é uma força que ela existe num curto espaço de tempo. Eu vou desenhar aqui um gráfico que mostra o módulo dessa força. Vou botar aqui, ó, módulo da força de interação, tá? Em função do tempo, tá? Então, olha só, vamos dizer que a interação começou aqui e ela terminou aqui. Então, começou num tempo inicial, vou chamar de T0,
e terminou num tempo final que eu vou chamar de T final aqui, certo? Então eu estou chutando uma bola exatamente no tempo T0, onde meu pé toca na bola, e o tempo TF é quando a bola deixa o meu pé, quando o meu pé, né, se separa da bola. Então essa força ela existe apenas durante a interação. E nada garante que o módulo dessa força seja constante durante toda a interação. O que quer dizer? Quer dizer que essa força ela pode ser pequena no começo, ela pode aumentar bem rapidamente, né? E depois ela vai diminuir, e na hora que deixar o meu pé, vai ser zero, né? Então ela começa com zero e termina com zero. Então essa força é uma força que varia com o tempo, né? Então o módulo aqui, o módulo da força F, ela varia com o tempo, certo? E como que varia com o tempo? Não sei, né? Ela pode variar com o tempo de diversas formas. Aqui o que eu desenhei é uma forma genérica, qualquer, né? Mas pode ser outras formas de variar com o tempo. Pode ser algo que seja zero aqui, daí faço um negócio assim, né? Vai depender muito de como o corpo acaba se deformando durante o processo de interação, tá? Legal. Então quer dizer que eu tenho então uma força que está atuando num curto intervalo de tempo num processo de interação entre dois corpos, tá? Beleza. Vamos lembrar uma formulinha que a gente viu lá na aula passada, que na realidade é a segunda lei de Newton. Lei de Newton. O que a segunda lei de Newton me diz? Olha, a segunda lei de Newton me diz que uma força não balanceada, uma força resultante, quando atua sobre um certo corpo, ele vai alterar o seu movimento de maneira que ele induz esse corpo até uma aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. A gente aprendeu a reescrever isso, né? Na aula passada. A força eu posso escrever como massa vezes, como a derivada temporal do quê? Do momento desse corpo. Por que eu posso escrever assim? Porque esse cara aqui é igual a massa vezes a derivada temporal da velocidade. Massa posso colocar dentro da derivada, isso aqui é a mesma coisa que massa, que a derivada temporal de massa vezes a velocidade. Só que massa vezes velocidade é o quê? Momento, né? Então é a derivada temporal do momento. Então olha o que eu estou escrevendo aqui. Que força é igual à derivada temporal do momento, né? Bom, se eu for pensar em diferenciais, eu vou fazer uma coisa aqui que matemático detesta, não gosta, né? Mas que funciona muito bem. E do ponto de vista físico é uma maneira interessante da gente pensar assim, né? Eu tenho aqui a derivada temporal do momento com relação ao tempo. O que isso fisicamente diz é que eu tenho aqui uma variação diferencial de momento que ocorre num certo intervalo de tempo infinitesimal ΔT, dt. Né? Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar esses dois lados por dt. Eu sei que matemático detesta que se faça isso, tá? Mas eu vou fazer, certo? Podem ficar bravos, mas funciona, tá? E fisicamente está correto. Então, se eu pegar aqui a força, né, que é um vetor, multiplicar por dt, que é um diferencial infinitesimal de tempo, né, um tempo muito curto, um tempo muito próximo de zero, isso aqui vai me dar a variação infinitesimal do momento. Então quer dizer que se é uma força, ela é aplicada durante um curto intervalo de tempo em alguma coisa, como uma colisão, como uma batida, como um chute na bola, como uma raquete de tênis batendo na bola, isso vai levar a uma mudança no momento, uma variação no momento do objeto, né? Agora, a minha interação, ela não leva um tempo infinitesimal quase zero dt. Ela leva um certo intervalo de tempo que está aqui, ó. Ela começou em t0 e terminou em tf. Então existe um intervalo de tempo ΔT em que eu tenho que é tf menos t0, né? Em que ocorreu essa interação. Então, se eu quiser descobrir
qual que é o resultado final dessa variação do momento, o que eu vou fazer? Eu vou integrar no tempo essa expressão, né? Então, eu vou integrar aqui f dt, vou trocar aqui o limite de integração para telinha, onde é de t0 até t, né? Final. E isso aqui vai ser a integral, vou integrar dp, né? Que vai da onde a onde? Vai do p inicial até o p final. Vetor, tudo vetor. Certo? Tudo bem? Bom, os matemáticos podem ficar muito bravos com a maneira com que eu fiz isso. Não tem problema. Como eu já fiz ali uma maneira, né, com a qual os matemáticos não gostam, eu vou dar uma arrumada aqui. Ó. Eu vou reescrever essa expressão ali em cima. Força é igual a derivada temporal do momento. Eu vou integrar essa expressão agora. Vou integrar essa expressão agora no tempo. Ó, vou integrar essa expressão aqui no tempo, em linha, telinha. Vou trocar com o limite de integração para não atrapalhar a nossa vida. Né? Eu vou integrar de quanto a quanto? Vou integrar do tempo inicial até um tempo final de interação. Tá? Isso aqui vai dar integral de dp aqui também, né? Um tempo inicial até o tempo final. Mas como agora eu perco aqui a minha variável de integração que é o telinha e fico com p, que é o momento, eu vou integrar no momento inicial, que eu vou chamar de p0, até o momento final, que eu vou chamar de pf aqui. Né? Essa integral aqui é fácil, que é uma integral de dp, isso aqui vai ser dp, que é um vetor, da onde? De p0 até pf. Né? Vamos melhorar isso aqui. dp, esse cara aqui, então ele vai... Opa, dp não, só p, né? P. Vai ser momento final menos o momento inicial. Momento final menos momento inicial é o quê? É a variação de momento. Então quer dizer que a variação de momento de um corpo sobre o qual atua uma força num certo intervalo de tempo pequeno entre T0 e Tf é igual à integral dessa força dt, né, de T0 até o Tf, que é onde aconteceu essa interação. Essa quantidade, né, essa força que atuou nesse intervalo de tempo muito curto, essa quantidade aqui do produto entre força e tempo, que é também, olha só, em unidade no sistema internacional, em unidade, análise dimensional, é a variação de momento, então tem unidade de momento, é o que a gente chama de impulso. Isso daqui, então, é a nossa definição de impulso de uma força. Um impulso de uma força. Né? E quando a força atua por um intervalo de tempo muito pequeno e leva à alteração do momento de uma partícula, ela é também chamada de força impulsiva. Né? Então, eu calculo o impulso da ação de uma força impulsiva num certo movimento. Impulsiva. Tá? Então, olha só, resumindo toda a história. O impulso, aqui é um vetor, tá vendo que dp é vetor? O impulso, então, é um vetor, ele vale a integral da força ao longo do tempo, né? Num tempo inicial até um tempo final, e isso daqui é igual a quê? É igual à variação do momento dessa partícula. Então, essa é a nossa definição matemática, analítica, do que é esse impulso. Agora, vocês sabem uma coisa bem interessante, né? Que, então, a variação do momento, ela acontece na direção da aplicação da força, certo? Variação de momento, direção de aplicação da força, que é a única grandeza vetorial que eu tenho aqui. Esse é o próprio impulso, né? E essa integral aqui, que é a integral da força dt, a direção e o sentido da força, ela muda muito pouco. Apesar da intensidade mudar ao longo do tempo, a direção e o sentido da força não mudam ao longo do tempo, né? Então, se eu pego uma raquete e eu bato na bola aqui,
Apesar da intensidade da minha força variar com o tempo, a direção da aplicação da força é numa direção só, né? Ou para cá, posso jogar para cima também, ou para lá, né? E se eu integrar, então, essa quantidade aqui, opa, já estou aqui embaixo. A integral dessa quantidade aqui no tempo é o quê? Se eu pensar só no módulo disso, eu vou botar o módulo aqui, né? Módulo disso daqui, e eu agora vou apagar porque eu não quero deixar isso aqui na nota, tá? A integral do módulo da força vezes o dt, e a força varia com o tempo, é a própria área debaixo dessa curva. Né? Então, a área do gráfico de intensidade de força vezes pelo tempo vai me dar o impulso, vai me dar a intensidade do impulso, ou a ação da força impulsiva. Certo? Tá. Legal. Para facilitar a nossa vida, vamos fazer a seguinte análise. Deixa eu copiar esse gráfico aqui. Não, então vamos deixar. Vou fazer aqui o gráfico de novo. Porque assim a gente aprende também a ficar fazendo gráficos, né? Então olha só, eu vou pegar aqui o meu gráfico, que é o mesmo que eu desenhei lá na página anterior. Esse gráfico é do que pelo quê? É um gráfico do tempo de interação pelo módulo da minha força, e essa força ela varia com o tempo. Essa força ela atua no intervalo de tempo que vai de T0 até o TF, né? E a gente viu então que o impulso vai ser a área sobre a curva dessa interação, né? Isso aqui vai ser a integral do que? Da força, que depende do tempo, integrado no tempo, onde o tempo vai de T0 até F. E essa quantidade aqui é o que eu chamei de impulso, de módulo, né? Do módulo de impulso. Mas lembra que impulso é uma grandeza vetorial. Legal, tá. Eu consegui compreender isso daí. Agora, o que eu posso melhorar é o seguinte, eu sei que essa quantidade, né, na sua forma vetorial, e vamos reescrever aqui, integral de f na sua forma vetorial, dt de t0 até f é igual à variação do momento, que é igual ao impulso, aqui, vamos deixar isso daqui, que é a nossa própria definição, né? Eu posso melhorar isso. Por quê? Porque apesar dessa força variar com o tempo, se eu conseguir medir, e essa é uma coisa que eu posso medir, né, que é a variação do momento. O que é momento? Momento é massa vezes velocidade. Então, se eu conheço a massa e a velocidade de um corpo num certo tempo, conheço a massa e a velocidade do corpo num outro tempo, pouco depois, né, a variação dessa quantidade, momento, é o impulso. Né? Então, essa é uma quantidade que eu conheço. Então, eu posso melhorar isso daqui, e apesar de eu não conhecer a força, como ela varia com o tempo, eu conheço uma outra coisa aqui que pode ser importante. Se eu pegar essa integral, eu posso considerar que eu tenho uma força média que atua, uma força média que é constante, né? Então, vou colocar aqui, ó, força média, que agora ela independe do tempo, uma força média que atua ao longo desse tempo ΔT, aqui ó, tempo ΔT, cuja área é a mesma área que está lá em cima. Tá vendo? Ó? Se eu pegar aqui ó, a integral da minha força média ao longo do tempo, isso aqui vai dar quanto? Vai dar área, que vale quanto? Vale a força média vezes o intervalo de tempo. Né? Se essa área aqui é igual a essa variação aqui temporal, né, que eu não conheço a força, como que ela varia com o tempo, né, mas também, talvez não seja algo importante para eu poder descobrir, ou seja, como o tempo é curto mesmo, se eu conhecer a força média já é uma informação importante para mim. Então, eu posso não descobrir a força e como ela varia com o tempo, mas eu posso descobrir qual que é a força média que atua durante essa colisão, tá? Então quer dizer que se eu tenho uma força média que atua, eu sei que a força não é média, né? Eu sei que não é a força média que está atuando, é uma força que varia com o tempo, mas eu posso levar em consideração uma força média e descobrir quanto que ela vale pelo menos, né? Ela atua num certo intervalo de tempo, né? Essa força média aqui, uma força média que é um vetor, né? Atua num certo intervalo de tempo
e leva à variação do momento da minha partícula, né? Ou seja, o meu impulso, que é um vetor, vamos redefinir aqui como uma força constante média que atua num certo intervalo de tempo na interação entre algumas partículas. Então, algumas coisas que é necessário a gente lembrar aqui e notar, né? Esse impulso, ele é uma grandeza vetorial, ele leva à variação do momento linear após a interação de uma partícula. Esse impulso, ele é definido como a força que atua no intervalo de tempo muito curto. Se esse intervalo de tempo é muito grande, daí para mim é até melhor, porque eu consigo agora fazer uma análise bem mais completa de como o movimento varia com a ação da força, porque agora eu conheço toda a dinâmica associada. Mas quando eu tenho uma colisão, algo rápido, que tem deformação e coisas acontecendo, daí não é o caso, né? Daí eu tenho que ter outras ferramentas para descobrir o que está acontecendo no meio termo ali, tá bom? Bom, então eu tenho aqui a nossa definição de impulso. Vamos fazer, aproveitar que a gente está aqui, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos voltar aqui e fazer um exemplo rapidamente. Eu separei um exemplo aqui, deixa eu ver onde é que ele está. Está aqui, ó. Aí, tá? Então vamos lá. Olha só. Eu tenho um gráfico, né? Esse gráfico é um gráfico do módulo da minha força e como ela varia com o tempo, tá? Então olha só, o gráfico da figura mostra a variação no tempo da força impulsiva que atua num corpo de massa igual a 2 kg. Então tá, então tem uma massa igual a 2 kg aqui. Então tem uma força que está agindo em cima de um corpo que tem massa 2 kg. Pode ser uma bola, pode ser um tijolo, pode ser qualquer coisa que tenha 2 kg, certo? E essa força, o que causou essa força? Eu não sei. Pode ser alguém que deu um chute, alguém que deu um soco, alguém que deu uma tacada, tá? Alguém está fazendo essa interação. Ou alguma coisa, né? Sabendo que o módulo da velocidade desse corpo é 3 metros por segundo no tempo t igual a 1, então olha só. No tempo t igual a 1, essa força é uma força basicamente nula, tá vendo? Se a força é nula, tá? Ela não interagiu com o corpo ainda. Então, 3 metros por segundo é a velocidade desse corpo quando não está ocorrendo a interação. Então, é o momento inicial. Então, vamos escrever aqui, ó. O momento inicial, vou chamar de P inicial, ou P0, e massa, P0, é massa vezes a velocidade. A massa é de 2 kg. A velocidade é de 3. Então isso vai dar 6, né? 6. Veja, isso aqui é um momento. É uma grandeza vetorial. Vamos considerar aqui nesse exemplo, esse exemplo não fala, tá? E esse é um exemplo de um problema que não está muito claro no que ele está pedindo, né? Mas vamos melhorar isso aqui. Então imagina que eu tenho o meu corpo, né? Aqui tem um chão, não tem atrito entre o corpo e o chão. O corpo tem 2 kg. Aqui é o eixo X, ou seja, é o eixo I chapéu, né? Ele tem uma velocidade nessa direção que é de 3 metros por segundo. Então quer dizer que o momento associado a esse corpo, no tempo inicial, no tempo t0, que é igual a 1 segundo, né, vale 6 o quê? 6 kg metro por segundo. Em que direção? Na mesma direção da velocidade, então na direção I. Maravilha, tá? Daí eu tenho uma força, ó, sabendo que o módulo da velocidade é 3 metros por segundo, em tempo igual a 1. Determine o módulo de sua velocidade em tempo igual a 4 segundos. Aqui ele fala, olha, mostra a variação no tempo da força impulsiva que atua num corpo de massa igual a 2 kg. Força é um vetor. E olha como é importante saber grandezas vetoriais. Porque esse problema, essa pergunta, ela não está clara de forma alguma. Eu trouxe exatamente isso para poder discutir isso com vocês, tá? Porque força é um vetor. E nesse problema não fala em que direção ou em que sentido essa força é aplicada, né?
Porque se um corpo está em movimento, ele está andando a 3 metros por segundo, eu posso tentar parar esse corpo com uma força. Ou eu posso tentar acelerar esse corpo com uma força. Certo? Então eu tenho duas respostas para esse problema. Porque eu posso parar, eu posso acelerar, eu posso chutar ele, eu posso ser o jogador que vai chutar para o gol, ou posso ser o goleiro que vai segurar a bola. Tá? Então aqui vamos fazer um exemplo em que essa força é uma força que atua na direção do movimento, então tá para cá, né? Ou seja, é como se alguém viesse aqui e fosse chutar essa caixa aqui, né? Vai chutar essa caixa e dessa caixa vai acelerar. Então a velocidade final tem que ser maior que a velocidade inicial, tá? Beleza. Então, se ela vai chutar, o que vai acontecer é que num tempo posterior, que é um tempo, e eu vou desenhar aqui um pouquinho separado no espaço, né? Num tempo t final, que vai ser ali de 4 segundos, esse cara vai ter uma outra velocidade, que eu vou chamar aqui de v, simplesmente. A massa continua a mesma coisa, né? A pergunta que ele faz é qual que é a velocidade desse corpo nesse ponto. Então tá, vamos fazer o seguinte, olha só. O que eu sei? Eu sei que a variação do momento desse corpo, ele é igual ao impulso desse corpo. E o impulso desse corpo é integral da força que age nesse corpo no intervalo de tempo, né? Ao longo de um tempo inicial até um tempo final. Essa quantidade aqui, toda, é a área sobre o meu gráfico. Que área é essa? É essa área aqui, ó. Né? Matemática. Eu estou integrando força no tempo, área sobre a curva do gráfico. Quanto que vale essa área? Vamos calcular essa área aqui. Essa área aqui é um retângulo, então eu tenho 1, base vezes altura, né? Então eu tenho 1 vezes 6, então aqui vale 6. Aqui eu tenho, então, dois triângulos. A área de triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, mas eu tenho duas que são iguais, ó, tá vendo? São simétricas. Então, base, que é 1, vezes altura, que é 6, dividido por 2, mas eu tenho 2. Então, 1 mais 6, 1 vezes 6 dá 6, dividido por 2 dá 3, vezes 2 dá 6. Então, dá mais 6. Dá mais 3 aqui, mais 3 aqui. Então, essa área, que é o módulo do nosso impulso, vale quanto? Vale 6 mais 6, vale 12. Em que unidades? Newton vezes segundo, ou quilograma metro por segundo. Então vale 12. Então eu já sei algumas coisas aqui, ó. Vamos colocar aqui. Eu sei que o meu impulso, ele vale 12, ele é um vetor, e ele vale 12 newton vezes segundo na direção i. Olha lá, tá na direção da força. Né? Tá na direção da força, se a força estivesse sendo aplicada nesse sentido, que é no sentido do eixo x. Maravilha. Vamos continuar aqui. Então quer dizer que variação de momento, que é o quê? Momento final menos o meu momento inicial é igual. Momento final é a massa, que eu sei que já é 12, vezes a velocidade, que eu não sei quanto vale ainda. Menos momento inicial. Momento inicial eu sei. Olha lá, ele vale 6 na direção i. Mas tudo isso é igual ao quê? É igual ao meu impulso. Então eu tenho 2 vezes a velocidade que eu não conheço, final. Vamos chamar essa velocidade aqui de velocidade final. Né? Final. Menos 6 vezes i. Tudo isso é igual a 12 vezes quilograma metro por segundo na direção i. Então eu tenho velocidade final, que é igual a 12 mais 6, passei o 6 para o outro lado, tudo isso dividido por 2, né? Em que unidade? Metro por segundo, porque aqui eu tenho também quilograma, né? Então, quilograma com quilograma, corta, sobra só metro por segundo. Ainda bem, em que direção? Na direção i. Então, isso aqui vai dar 12 mais 6, 18, dividido por 2, 9. 9 metros por segundo na direção i.
Então, olha só, essa força do chute do cara fez o quê? Fez com que esse corpo pulasse da velocidade de 3 metros por segundo para 9 metros por segundo. Então, essa velocidade final que ele adquire aqui, né? Velocidade final é de 9 metros por segundo na direção I. Certo? Então você chutou a bola e a bola, é claro, ganhou velocidade, se ela já tem 3 metros por segundo. Se eu aplicar a força na direção oposta, o que vai acontecer? Ou eu vou ter a inversão dessa velocidade, certo? Ou eu vou ter pelo menos uma desaceleração, né? Eu vou ter uma variação de velocidade, vai pular de 3 para uma velocidade na outra direção, ou vai cair essa velocidade, tá? Eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem em casa. Então, em casa, eu quero que vocês peguem esse mesmo problema, só que troquem a direção da força. Façam o seguinte, olha, pega essa força F e faça agora a análise para quando o chute é para o outro lado, né? Quando a força agora está nessa direção, tá? Então faça isso em casa. Tarefa. Legal? Maravilha. Tem mais um problema, mais um exemplo aqui que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Mais um exemplo de impulso. Vou chamar de exemplo 2. Aqui. Opa, não. Aqui. Isso. Então, olha só. O que diz esse exemplo? Eu tenho um caminhão de massa 4.000 quilos, viajando para o norte, com velocidade igual a 15 metros por segundo. Então, vamos começar desenhando esse problema. Então, eu tenho aqui, como ele falou norte, eu já vou desenhar aqui algo como, né, norte, sul, leste, oeste. Esse caminhão ele está andando para o norte com velocidade de 15 metros por segundo. Então deixa eu desenhar aqui um caminhãozinho visto de cima, né, algo assim. Está aqui. E ele está viajando nessa direção. Está viajando nessa direção aqui para o norte com uma velocidade de 15 metros por segundo, que eu vou chamar aqui de velocidade inicial. Né? Só que de repente ele vira de direção seguindo para o nordeste 60 graus. Então nordeste 60 graus, tá onde, ó? Aqui vai dar mais ou menos 45, então ele vira para cá. Então de repente ele pega e ele vira para cá, né? E passa aí nessa direção, que é a direção nordeste, com uma velocidade final que faz aí 60 graus, com a horizontal, vamos dizer assim, né? Com velocidade de 20 metros por segundo. Então, tem alguns dados aqui, que a velocidade inicial dele, o módulo, era de 15 metros por segundo, 15 metros por segundo, e a velocidade final, depois que ele fez essa mudança de direção, foi de 20 metros por segundo. Tem mais informação aqui, né? Eu sei que a massa desse caminhão é de 4.000 quilos, 4.000 quilos. Eu sei que a velocidade inicial, na sua forma vetorial, vale quanto? Vale 15 metros por segundo na direção J. Eu vou chamar aqui norte de J e vou chamar leste de I, né? X e Y, por exemplo. E a velocidade final, agora tem duas componentes. Tem uma componente na direção I e uma componente na direção J. Que vale quanto? Olha, na direção I vale 20 cosseno de 60 graus. E na direção J vale 20 seno de 60 graus. Né? Eu acho que agora vocês já têm já tem a capacidade de poder perceber que
essas são as componentes nessas direções. Se você ainda tem dúvida, vai ter que rever minhas 4 aulas de vetores, lá no começo do curso. Cosseno de 60 graus vale quanto? Cosseno de 60 graus vale meio. Né? Então vai dar 10 na direção I, 10 metros por segundo na direção I. E seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Né? Seno de 60 graus. Se eu multiplicar por 20, que é o caso aqui, vai dar mais ou menos 17,3. Então, 17,32 metros por segundo na direção J. Né? Então, eu tenho 10 mais 17,32. Verifiquem, né, que esse vetor velocidade agora, do jeito que eu escrevi aqui, ele tem módulo 20 metros por segundo, como deveria ter. Né? Aqui, 15 metros por segundo. Legal. Bom, sabendo as velocidades nessas direções, que é a velocidade inicial e a velocidade final, outra informação que eu tenho é o momento. É o momento inicial e o momento final também. Né? Então, o momento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Né? E o momento final é a massa vezes a velocidade final. Tá aqui. Bom, uma pergunta que a gente pode fazer agora, né? O que é para calcular? Calcula o impulso médio sofrido pelo caminhão nessa manobra, em módulo, direção e sentido. Então, o que ele quer que eu calcule é o impulso. O impulso, que é a ação de uma força média ao longo de um certo intervalo de tempo, mas que é igual à variação do momento desse corpo, né? Veja que, como eu conheço o momento final, o momento inicial, eu conheço a variação de momento, conheço o impulso, né? A forma vetorial desse impulso. Agora, uma pergunta que não está aqui, mas que seria interessante fazer, é quem que aplicou essa força no caminhão para que ele mude de direção? Né? Então, estou dirigindo um caminhão, daí eu estou indo para o norte, daí eu vou virar ele para o nordeste, 60 graus. O que eu faço? Eu viro a direção. Mas virar a direção e mudar o sentido. E a direção faz exatamente isso, né? A direção do meu automóvel, ela muda a direção para onde está apontando o meu vetor velocidade, né? Ela está indo na direção sul-norte, agora passa aí na direção nordeste, né? Numa linha que faz 60 graus com a linha leste-oeste, aí o Equador. Agora, olha só. O que aplicou essa força no caminhão para ter essa alteração de velocidade? Tá? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, mas a conclusão, eu já vou dar a resposta, né? Que a conclusão para isso é que a força que atuou no caminhão é a força de atrito entre o pneu do caminhão, né? O pneu do caminhão e a estrada, certo? Então, eu virei aqui o pneu do caminhão, agora eu tenho uma força de atrito, né, que empurra o meu caminhão para frente. Sempre a força de atrito, no caso de um automóvel, que é o que empurra o meu automóvel para frente. Né? O meu automóvel empurra a rua para trás, de maneira que a rua, o chão, empurra o automóvel para frente, certo? Ação e reação. A mesma coisa aqui. Mudei a direção, meu automóvel está empurrando o chão, agora deixa de empurrar para trás e passa a empurrar na direção nordeste, na direção oposta, né? Ação e reação, o chão vai me empurrar para a direção do nordeste ali, tá? Então essa força é da força de atrito. Você consegue até calcular quanto que é essa força média, se você souber quanto tempo demorou para ocorrer essa variação de movimento. Bom, vamos calcular quanto que é isso aqui para finalizar, né? Então o impulso vai ser a variação do momento, que é o momento final menos o momento inicial, que é m, né? Vezes velocidade final, menos velocidade inicial. E eu já tenho ali, ó, todos esses valores. Eu tenho que multiplicar por 4.000, né? Vamos botar aqui, vai. Tenho 4.000 vezes velocidade final, 10 na direção I, mais 17,32 na direção J, menos 15 na direção I. Opa, 15 na direção J. Né? Então, o meu impulso na sua forma vetorial completa vai ser quanto? Vai ser 40.000 aqui,
né? 40.000 aqui na direção I. Isso. Daí vão ser 4.000 vezes 17,32 menos 4.000 vezes 15, que vai dar 9.280. Vai dar mais 9.280 na direção J. Confiram essas contas aí. Olha o que eu fiz, 17,32 menos 15 vezes 4.000. 9.280. Em que unidade? Unidade de quilograma metro por segundo ou newton vezes segundo, né? A mesma coisa, tá? Então, onde que tá esse impulso? Você pode até desenhar esse impulso aqui no nosso gráfico. Ele tem uma grande componente na direção I e uma componente menor na direção J. Então, para poder ver aqui, deixa eu fazer dessa cor aqui, né? Então, eu tenho uma componente grande na direção I, uma componente que é por ordem de 4 vezes menor na direção J. Então, meu impulso está aqui, ó, né? Esse é meu impulso. Certo, pessoal? Deu para compreender o que aconteceu aqui? Para finalizar aqui a nossa discussão sobre impulso, eu vou botar aqui para vocês um videozinho que mostra, né, é o que é uma simulação de um jogo de videogame, né? Mas mostra que na própria simulação dá para ver isso, ó. O jogador vai chutar a bola, há uma deformação da bola. A bola durante a interação há a deformação. A bola deforma, né? E depois essa bola ganha, né, a forma original. Mas durante a deformação ela varia. Por isso que a força varia com o tempo, que é esse tempo de duração da colisão, certo? E isso acontece em todo tipo de colisão. Então a gente viu aqui como tratar isso. E a bola tem uma certa velocidade, chutei, ó, ela ganhou uma velocidade bem maior, certo? E vocês sabem agora, pelo menos, como calcular essa variação da velocidade, né? Se eu conhecer o tempo que demorou e a variação da velocidade, você sabe quanto que é a força média. Então, para quem gosta de futebol aí, pode até fazer esse teste, né? Sei lá, pega um vídeo de um chute, vê qual que era a velocidade da bola antes, a velocidade da bola depois, pega na internet quanto que é o peso daquela bola que foi utilizada, vê o tempo que demorou, e você vai calcular mais ou menos a força que o cara teve que aplicar naquilo para ter a variação de movimento daquela bola. Melhor ainda, se você sabe, né, a força, sabe o tempo, sabe a variação da velocidade, você pode calcular até quanto de energia o cara gastou para poder fazer aquilo, tá bom? Bom, pessoal, então na próxima aula a gente vai discutir colisões, tá? Então, colisões entre corpos, e vai ser a nossa última aula sobre conservação de momento. Então, até a próxima. Tchau!